Olá, família do Friburgo Urgente, uma excelente tarde, noite, manhã, não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo. Eu tô aqui dando seguimento àquela série de bate-papo, naquele jeitinho Friburgo Urgente de ser, informal, mas para trazer para você um pouquinho de informação a respeito dos candidatos. O assunto do momento e de extrema importância são as eleições. E esse ano a gente tem aí alguns candidatos, todos eles têm suas propostas, precisam ser ouvidos para que a gente vote de forma consciente. O candidato de hoje que vai falar comigo, ele foi o primeiro a responder ao meu convite. Eu fiquei muito feliz, porque quando a gente manda um convite para uma pessoa, você não sabe como vai ser recebido, se a pessoa vai vir ou não, e ele me respondeu prontamente, foi muito legal comigo, e o nosso bate-papo de hoje é com o Sérgio Lobac. Tudo bem, Lobac? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Juliana, pelo Rodrigo, parabéns aí por esse trabalho que você está fazendo, reforçando a nossa democracia, porque quanto mais a gente conhece os candidatos, a gente vai votar melhor, né? Porque vai conhecer o passado, o presente, qual a postura que ele tem. Então é muito importante uma iniciativa como essa de vocês. Parabéns. Lobac, quem está assistindo, tá vendo que eu estou pertinho aqui do Lobac, estava aqui, ó. Porque a gente não tem estrutura de estúdio, câmera, luz. A gente veio aqui no... Como é que é o nome desse lugar que a gente está aqui? É o diretório do Republicanos. Então, a gente veio no diretório do Republicanos, é aqui o espaço do Lobac. A gente traz o celular, daí para caber, né, na imagem aí, para ficar legal para vocês. A gente tem que ficar aqui bem unidinho, aqui bem juntinho. E o motivo desse bate-papo mesmo, Lobac, de hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito do Sérgio Lobac. O político, ele tem toda uma equipe, um marketing, ele tem assim um monte de gente cuidando da imagem dele. E é uma construção, mas você, o Sérgio Lobac, o que fez o Lobac entrar para a vida política? Há quantos anos você já está na política? Então, na verdade, eu sempre gostei de política, gostei de ler sobre política, de ouvir as conversas, né? Em 2012, eu ajudei o ex-vereador Vanozinho na campanha dele para vereador. Ele estava fora do mandato e o Vanozinho já morou na Chácara, que é o nosso bairro, né? E a gente tem uma amizade de longa data. Foi quando eu comecei na campanha. Em 2012 foi a minha primeira eleição. Em 2008, eu ajudei o Vanozinho e ele se elegeu, e logo depois, aí eu entrei especificamente como vereador, como candidato a vereador em 2012, tive 1.103 votos, uma votação muito expressiva para quem nunca tinha sido, né? E fiquei na primeira suplência, assumi o meu mandato durante um período, aí depois, em 2016, dobrei a minha votação, 1.983 votos. Foi tempão, né? É verdade. Fui candidato a deputado estadual, né? A gente conseguiu um mandato, 10.560 votos. De primeira, logo que você se primeiro, fiquei como primeiro suplente, mas assumi o meu mandato por 2 vezes na Alerj, né? Que somando as 2 passagens, dá em torno de 2 anos, mais ou menos. A gente fez muito por Nova Friburgo. Sabe uma pergunta que o internauta faz muito para mim e eu nem sei responder direito, tá? Eu me enrolo. A gente é muito questionado sobre como faz para ser um vereador, porque tem um número, a pessoa entra pelo número de votos que ela recebe ou é partido, e isso é um tema para a gente explicar melhor, porque eu sei que tem uma conta e tudo, vamos ter que ter mais tempo. E outra questão também que o pessoal me pergunta é assim, para ser vereador tem que ter muito dinheiro e tal. Você, quando começou, como você começou? Você tinha dinheiro para bancar sua campanha, tinha aquilo tudo? Como é que é? Não. Isso na minha vida sempre foi uma utopia. As minhas votações, e até hoje é assim, de pessoas conhecidas minhas, né? Pessoas que me conhecem, toda a minha família do nosso projeto está sempre juntos, mas é de andar na rua, de visitar os bairros, de falar com as pessoas, de ser muito acessível, sempre fui muito acessível, independente de eu estar no mandato ou não, eu sou o mesmo Sérgio Lobac, e o que eu mais gosto na política é andar onde está a população, andar junto às pessoas, conversar, bater papo, aprender com elas. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema e vou em qualquer lugar da nossa cidade, Nova Friburgo, sou muito bem recebido, graças a Deus. O friburguense é um povo muito hospitaleiro, acolhedor, né? Então, a minha campanha sempre foi feita dentro de uma postura muito de grupo,
Para mim, política você faz com grupo, né? Você anda Friburgo todo, realmente? Você vai nos bares, conhece Gosto tudo? de andar, graças a Deus, sou muito bem recebido. Isso vai me incentivando, né? Algumas vezes a gente pensa em parar, porque a vida pública não é fácil, né? Você tem que se doar muito, você tem que entender quando você recebe uma crítica. Você entende isso? Eu entendo. Isso a gente vai amadurecendo, né? Eu sofro. Eu choro. Quando o pessoal vai lá e fala, você tá gorda, você tá velha. Juliana só tem essa roupa. Esses dias falaram assim, vai fazer tricô. Eu falei, mas não adianta. Quando você está na vida pública, né, as pessoas muitas das vezes se sentem no direito de fazer. Quando não passa do limite, eu já processei uns 3 ou 4, mas aquelas críticas normais, que faz parte do jogo, eu levo na boa, até porque críticos do passado hoje são meus aliados. Quando me conheceram mais profundamente e realmente entenderam quem é o Sérgio Lobach, passaram a ser meus parceiros. Não, eu não mudei. De lá de trás até não, hoje, eu sou a mesma pessoa. Não, a gente amadurece sempre, mas eu sou sempre o mesmo Sérgio Lobach. E o motivo lá atrás eu não tenho sede pelo poder. Não tenho. Então, qual é a motivação do Lobach para a política? O que te motivou lá atrás a entrar na vida política é o mesmo que te motiva hoje a continuar? A continuar, porque a gente faz a política republicana. E a verdadeira política é uma grande ferramenta de mudança na vida das pessoas. E é isso que me atrai. Por exemplo, no caso do prefeito, o nosso sistema é presidencialista. Quem manda no município é o prefeito. A responsabilidade dos secretários está na mão do prefeito. É ele que coloca o time. Eu até brinco, o treinador agora, o Dorival Júnior, né, que é o treinador da seleção brasileira. No Brasil tem milhares e milhares de jogadores profissionais. Ele vai lá e escolhe 20 jogadores. Então, quando perde a Copa, eu sempre digo, a culpa foi do treinador que escolheu o time errado. E na prefeitura a mesma coisa. Não adianta você querer se esquivar, como o atual chefe do executivo faz, o que o secretário faz, o problema é dele. Não, quem escolheu é ele, quem escalou o time é ele. Ele tem esse hábito de sempre esquivar dos problemas, se fazendo de vítima. Mas você que está me assistindo, o sistema é presidencialista, vou repetir, quem manda na prefeitura é o prefeito. Ele é uma autoridade do município. Então, tudo que acontece dentro da prefeitura, se o secretário errou, se deixou de fazer, se morreu alguém, se faltou a vaga no CTI, se faltou a merenda, a culpa é do prefeito, porque o time é ele que escalou. Caramba, Lobach, isso é forte. Mas é a verdade, né? A gente até ficou assim muito surpreso, porque recentemente tiveram casos assim como a maternidade e tudo mais. E aí lá na nossa página o internauta falava muito ali na legenda assim, de quem será a culpa agora e tal. Porque toda vez realmente que acontece alguma coisa, tem alguém que é culpabilizado por aquilo. E isso faz com que a gente, muitas vezes, deixe de colocar coisas que acontecem em órgãos públicos para que isso não sobrecaia sobre o servidor. Para que ele não seja punido por alguma coisa que não é culpa diretamente dele, né? Então é uma coisa forte isso. E o servidor, na maioria das vezes, ele é perseguido. Porque ele ganha um mau salário, aí senta ao lado dele para exercer a mesma função, ele ganhando 2.000, senta alguém lá ganhando 5.000 reais, porque foi um cargo comissionado de livre nomeação do prefeito, ele está desestimulado. Então, eu digo assim, a partir de 1º de janeiro de 2025, tudo que acontecer na prefeitura, a culpa é minha, que eu sou o prefeito. Eu que tenho que tomar medida, tenho que chamar para mim a responsabilidade e buscar a solução. Você, para esse momento, você elaborou o seu plano de governo pautado em quê? Qual o foco da sua campanha? O nosso foco está no nome da nossa coligação. Humaniza Nova Friburgo. Nós temos que tratar, Juliana, das pessoas. Nós temos que elevar a autoestima do friburguês, que está muito baixa. Nós temos que cuidar daquele que trabalha o dia todo, daquele que luta para poder trazer, muitas das vezes, a comida para a sua família, e quando ele precisa do poder público, o poder público não funciona. Então, nós queremos tratar do cidadão, tratar dos munícipes de Nova Friburgo. Veja bem, quando a gente fala de mobilidade urbana, o principal foco para nós na mobilidade urbana é melhorar ela para que o cidadão possa ficar mais tempo em casa para tomar um café com a família, que ele possa chegar mais cedo em casa para poder melhorar a vida dele, praticar algum exercício físico, sair com a esposa.
Não ficar 1 hora no trânsito para sair do centro até Conselheiro Paulino. Então, quando a gente vai mexer e vamos solucionar grande parte do problema da mobilidade, é pensando em você, cidadão friburguense, para você ficar mais tempo na sua casa, para você poder sair mais cedo, mais tarde um pouquinho de casa, porque você teve tempo de tomar um café com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com a sua esposa, para você chegar no seu local de trabalho. Então, o nosso projeto, a base do nosso projeto é isso, é cuidar do cidadão para que ele não adoeça. Não é só pensar no Raul, vamos tratar a saúde do povo friburguense, para ele poder ter uma saúde melhor, para que ele não fique doente. Então, a nossa pegada é essa, e esse é o objetivo, tanto meu como do Rogério, que na nossa coligação, quando você votar no 10, você está votando em 2 prefeitos. O Rogério não vai ser secretário, como muita gente faz, pega o vice-prefeito, dá uma secretaria para se livrar dele. Não. Dentro do gabinete da Prefeitura de Nova Friburgo, do prefeito, vai ter a mesa do Rogério ao meu lado, me ajudando a mudar de uma vez por todas essa história da nossa cidade, que entra ano, sai ano, os problemas são os mesmos e ninguém resolve. Você falou uma coisa que assim eu adorei, porque depois dos candidatos eu vou passar uma rodada só para o vice. Porque eu fico pensando, já pensou, se tem uma coisa, se tem um problema, tem que se ausentar. Quem é o vice? Quem fica? Muito Como bem o seu colocado. foi escolhido? O meu foi escolhido porque, veja bem, tem um termo popular que diz assim, os opostos se atraem. Mentira, os iguais se atraem. Você acha isso? Com certeza. Então, o Rogério tem o mesmo pensamento que eu. Ele é uma pessoa que tem um coração gigante, que gosta de ajudar as pessoas. O que eu digo? Se você gosta de cavalo, gosta de boi, gosta de carro, gosta de moto, nenhum mal há nisso. Agora, para você estar na vida pública, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, você está no lugar errado. Então, eu busquei, há 4, 5 meses atrás, o Rogério, porque vi nele esse perfil. Ele nunca participou da política de maneira ativa, como candidato. Não é político? Recebeu muitos convites, ele não é político ainda, mas agora já está vivendo a política, está aprendendo. Agora, o Rogério, ele pensa como nós, né? De estarmos lá para servir essa população, para poder resolver de uma vez por todas os problemas dessa população, que quando você for entrevistá-lo, quando ele falar da vida dele, você vai saber realmente o Sérgio falou, e é exatamente o que o Rogério é. Eu não vou antecipar quem é o Rogério, até você ficar curioso, mas você vai se surpreender positivamente. E sua vida, Sérgio? Vou fazer uma observação assim, a olho nu. Eu comecei a campanha e estava olhando lá os candidatos. Um pouquinho atrás estava todo mundo mais cheinho, mais longe. Agora está todo mundo magro, todo mundo ficando magrinho. Esse processo de emagrecimento mostra que vocês estão em uma loucura. E a sua família? Como a família do Sérgio encara isso? É sua já há um tempão, né? Desde 2012, né? Que foi a primeira vez que eu fui candidato. Quantos anos dá isso, mais ou menos, até hoje? 12 para 24, 10, 12 anos, né? Nossa Senhora, eu já estava careca. Eu tenho experiência na vida pública. Isso é muito importante também, tá? Você tem experiência. Eu conheço a prefeitura por dentro. Já fui secretário de Serviço Público 2 vezes, já coordenei licitação, trabalhei na Secretaria de Saúde, já fui vereador em 2 mandatos, deputado estadual, sou advogado. Então eu conheço os 3 poderes. Isso faz toda a diferença, porque os poderes, eles são independentes, mas são harmônicos. E hoje não existe essa harmonia entre a prefeitura e a Câmara, porque a Câmara virou um quintal da prefeitura. Então isso não pode, a gente tem que respeitar o legislativo. Se você olhar os perfurados, aquela propaganda que põe atrás do carro, do atual chefe do executivo, ele está na frente do candidato a vereador dele. É como ele enxerga a Câmara Municipal. Nos nossos perfurados, não. O destaque é para o vereador, que o poder legislativo é muito importante no município. É quem vai fiscalizar o poder executivo, vai criar as leis. A gente tem que ter todo o respeito pelo vereador. Mas, infelizmente, como hoje em dia, nesse governo, a prefeitura, a Câmara é quintal da prefeitura, e ele demonstra isso até na propaganda que ele está fazendo nos perfurados. Diga que você vê um perfurado da coligação dele, preste atenção que ele está na frente e o vereador atrás como um papagaio de pirata. Você falando da Câmara me levantou uma situação, eu nem queria entrar, nem vou a fundo nesse tema não, mas a Câmara para você hoje, como você vê essa Câmara de Vereadores? Está em período eleitoral, você é a favor da renovação ou não? Como é a Câmara para você hoje? Eu sempre sou a favor da renovação. A política ela é muito dinâmica, então a gente tem que sempre oxigenar.
Na minha coligação, a minha de Rogério, nós temos vários candidatos de primeira vez. Eu acho isso muito bacana, porque você vai trazendo pessoas com outra cabeça, com outro objetivo, né, com outras ideias, e isso o município ganha. Inclusive, em relação ao prefeito, eu sou contra a reeleição. Na minha percepção, o mandato tinha que ser de 5 anos e um mandato só. Porque você tem que fazer a coisa pública caminhar cada vez mais e melhor, trazendo pessoas novas, a juventude está chegando, as pessoas que nunca se candidataram para ver como é que funciona. Eu sou totalmente a favor. E essa Câmara eu torço muito para que tenha muita renovação, porque é uma Câmara terrível. Ficaram 2 anos e meio, segundo o professor Pierre, sem aprovar um projeto. 2 anos e meio sem aprovar um projeto. Nossa, então, como é que uma casa de leis fica, segundo quem falou isso foi o professor Pierre, eu assisti na sessão. Ficaram 2 anos e meio sem aprovar uma única lei. Então tem muita coisa errada ali. E você, eleitor, pode mudar agora. Pensa bem em quem você vai votar, porque o voto, eu fico triste quando a pessoa fala assim, eu voto em qualquer um. Ou nem vota. Ou nem vota, que é pior ainda. Eu já vi pessoas chegando para votar apanhando um santinho no chão. Isso é um absurdo, porque o voto, Luciano, Juliano, perdão, o que é? É um poder que é seu e você delega para alguém te representar. Olha só o que eu estou falando. O voto é um poder seu, cidadão que está me assistindo, que você delega para alguém. A Constituição da República é a nossa lei maior, né? É o topo. Por isso que a gente escuta assim, essa lei é inconstitucional, porque ela não está em linha com a Constituição, a forma que ela manda. Então, logo no artigo 1º, diz assim, todo poder emana do povo, que o exerce de maneira direta ou através dos representantes. Então, a Constituição, a maior lei, está dizendo, Juliana, o seu poder é o voto. Vê lá o que você vai fazer com ele. Legal demais, não é? Mas eu li e eu achei isso assim tão profundo, é uma força, né? Exatamente. O poder dado ali às nossas mãos. Exatamente. Aí, Sérgio, vem uma questão importante, né? Busque informação verídica, porque a internet ela é um campo minado, infelizmente, onde existem pessoas muito mal intencionadas, às vezes que são usadas até como joguete ali, porque tem gente que não vai ali e fala o que ela acredita, olha, eu defendo esse candidato porque eu acreditei nele. Não, tem gente que vai porque está tendo algum tipo de interesse, não tem como provar essas coisas, enfim. Então, fique ligada àquilo que você está vendo, porque nem tudo que parece é. Até mesmo assim, eu vi um vídeo seu, né? Até vou comentar assim bem rapidamente a respeito desse vídeo, onde você estava mostrando o asfalto, né? Ecológico. Então, que tá... Eu inovação. Então, eu achei pertinente até a fala, porque realmente, sabe o que eu tenho a sensação? E eu, assim como lá, tava tudo horrível. Da noite pro dia parece que tá brotando literalmente asfalto, tá brotando mestre, tudo. O que tá acontecendo? E daí depois passa esse período em que tá todo mundo aí inebriado pela mudança ou o desejo de seguir. Eu posso estar assim muito enganada. Como você está vendo isso? Que de repente tem tudo, mas está tudo pela metade. Porque bota num pedaço, não bota no outro, faz uma coisa, não faz outra. Isso é estratégia de marketing eleitoral? Uma estratégia muito infeliz, mas utilizada, né? Ficou 3 anos e meio sem fazer nada, né? As pessoas morreram no Alto Sertão, faltando papel higiênico, os servidores da prefeitura, faltando soro fisiológico, faltando sabonete líquido para asepsia, faltando toalha de papel, faltando tudo. Há muito tempo que não faz uma ultrassonografia, que é um exame básico do básico, mas tudo bem. Aí quando viu que tinha eleição, viu que não estava tão garantido como achava, e aí começa. E ficou igual o urso, hibernando 3 anos e meio para agora começar a fazer. Eu estou até pensando que depois que passar essa eleição, eu entrar com um projeto de lei para que tenha eleição de 6 em 6 meses, que aí vão pintar meio fio, vão botar aquela lama do asfalto. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas eu creio muito no povo friburguense. O povo friburguense não é bobo. O povo friburguense sabe realmente quem ficou 3 anos e meio parado e agora, meio no desespero, está botando asfalto em tudo quanto é lado, de qualquer maneira, que vai trazer danos futuros para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui para todo mundo que está me assistindo. Quando você vai asfaltar um local, principalmente um local íngreme, uma subida, você tem que fazer também
a mexida na galeria de água pluvial, porque quando você põe asfalto, Juliana, a água pega velocidade. Vou dar um exemplo aqui na rua Uruguaiana, em Olaria. Aquele pessoal que está ali embaixo, quando vier o temporal de dezembro, janeiro, eles vão sofrer muito, porque a água vai vir com grande velocidade, porque eles, logicamente, tinham que fazer o asfalto de qualquer maneira, eles não mexeram na galeria de água pluvial. Isso em vários locais da cidade. Só que em dezembro já passou a eleição. Isso que o cidadão tem que ficar atento. Vai fazer o asfalto? Faz a coisa decente, como deve ser feita, prepara primeiro a galeria de água pluvial, aumenta a bitola das manilhas, porque a água, quando ela pega a velocidade, ela destrói. Vou dar um exemplo, que a empresa que estava fazendo aqui essa obra de macro-drenagem do Estado, que não tem nada da Prefeitura, foi feito com dinheiro do Estado, na subida das mãos, lembra como é que caiu tudo? Que a água veio, saiu paralelo, saiu tudo. Por quê? A água ganhou velocidade porque as galerias não funcionaram como deveriam. Isso é jogar dinheiro puro fora, na lata do lixo. Você falou uma coisa séria, né? Todo mundo vai passando e tal, quando chega o início do ano, parece que a cidade fica destruída com chuva. Vaiando e vaiando, e a gente vai vendo só desastre. Quando chega o comecinho do ano, ali perto do carnaval, o que a gente mais coloca é essa situação de tristeza das pessoas com perdas, com tudo estragado. Que é terrível, né? Triste, você sabe disso, e principalmente, né? Quem sofre mais são os mais carentes. Ô, Bach, obrigada. O tempo é curtinho, senão ninguém fica assistindo a gente. Tá certo. Quem quiser te conhecer melhor, quiser ver melhor as suas propostas, pode deixar pergunta aqui embaixo. Eu quero deixar aberto, se você quiser, claro, para um novo momento, para poder conversar alguma coisa, ou esclarecer alguma coisa para quem estiver assistindo a gente. Isso. Se você quiser mandar, onde que acha o Lobac? Você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais, estou no TikTok, Facebook, Instagram, entra lá, Sérgio Lobac. O meu telefone é 22 981 33 1130, 22 981 33 1130. Caso você tenha alguma dúvida, caso tenha pairado em você que está assistindo a gente alguma dúvida, eu estou aí para esclarecer. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou te dar a resposta correta. Você está atendendo o telefone, dando seu telefone assim? Mandando mensagem. Eu tenho mais de 6 mil contatos no meu telefone, mas eu respondo todo mundo. Às vezes fico até meia-noite respondendo, mas eu não deixo ninguém sem resposta. E foi muito bom, vai deixar a caixa aberta de perguntas, e eu estou à disposição para responder a todas e você repassar, porque o nosso objetivo sempre é o cidadão. Então a gente tem que fazer o melhor para cada um. Nesse momento era muito rapidinho, senão ninguém, né? É verdade. Não tem. A gente vai também fazer uma rodada com os vices, como eu já falei. Assim que a gente terminar os candidatos, quero deixar bem claro que todo mundo foi convidado. Não veio quem não quis vir. Até agora, só um candidato, até a data, né, que eu estou gravando aqui com o Lobac, não nos respondeu. Mas também é uma democracia, ninguém é obrigado a vir. Vem quem quer. Agora, o seu voto é obrigatório. Então, a gente tem a obrigação de procurar conhecer melhor a todo mundo, independente de bandeira, de partido, credo, religião, raça, opção sexual. A gente tem que deixar essas coisas de lado e estudar a capacidade de gestão dessas pessoas que estão se propondo a ocupar aquela cadeira para nos representar. Lobac, uma eleição boa para você, tudo de bom, boa sorte. Isso. E que a democracia seja feita de uma forma pacífica, honesta, que seja uma eleição limpa, né? Isso. E que no dia 6 de outubro, vote 10, deixa eu cuidar da sua família, deixa eu cuidar de você, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. A gente vai fazer isso de maneira diferenciada. Chega de mais do mesmo. Um abraço.